Opa, opa. E aí, minha turminha querida, tudo bom com vocês? Já estão aí, né, observando mais uma aula. Um abraço para todos vocês aí da União Nordeste. Vocês viram aqui que estava tentando jogar uma moedinha ao acaso, né, para ver se conseguia obter coroa, né? Mas, loucura é essa, Getro? Tá ficando maluco? Não, é porque a aula de hoje é sobre probabilidade, meu amigo. Então, olha, é muito importante você ficar de olho nessas dicas que eu vou dar aqui para vocês, né? Mas para a gente falar de probabilidade, quero fazer uma pequena revisão com vocês do conjunto dos números racionais, né? Eu falei, quando a gente teve a aula de sistemas de numeração, que o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, a gente pode falar aí de um número inteiro, por exemplo. Aí você pode estar se perguntando, cara, um número inteiro? Como é que um número inteiro pode ser escrito na forma de fração? Cara, vamos pegar aí o número 8 e vamos pensar o seguinte: o 8 ele pode ser representado como sendo uma fração 24 terços. Se você dividir 24 por 3, você vai obter então o número 8. Pode ser também um decimal finito, né? Pode ser ali um decimal finito, como por exemplo 0,2. 0,2 é a fração 2 décimos, né? Então também foi escrito na forma de uma fração. E a gente pode falar também das dízimas periódicas, né? Então você aí que está assistindo, vai, pega aí uma calculadora rapidinho, corre, não perde tempo, vai para a gente fazer essa atividade juntos aqui. E aí eu quero fazer uma conta simples com vocês, tá certo? E aí já posso, então vamos dividir 1 por 3, né? Fazer a fração 1 terço. E a gente dividindo 1 por 3, a gente vai achar 0,333333. Este número a gente chama de dízima periódica. Então percebam que a dízima periódica ela também veio de uma fração, 1 terço, né? Então a gente coloca também como um número racional. Então nós temos aí os números naturais, os números inteiros, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Esses aí são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais, tá certo? Mas aqui eu quero falar um pouquinho para você aí fazer uma revisão, né? Você do oitavo e nono ano, fazer uma revisão simples aqui de fração equivalente, tá certo? Então vamos aqui dar uma olhada na minha lousa interativa, né? Tão famosa. Então a gente vai ter aqui a fração 2 terços, né? Para a gente achar uma fração equivalente a 2 terços, eu posso, por exemplo, multiplicar o numerador. Então a gente vai obter um novo valor. Neste caso, multiplicando por 2, nós vamos ter agora um novo numerador 4. Se eu pego o meu denominador e multiplico por 2 também, a gente vai obter o número 6 no novo denominador. Então a gente diz que a fração 4 sextos ela é equivalente à fração 2 terços, tá certo? Outra ideia de fração equivalente que eu vou trazer aqui para vocês, e essa é mais importante para a aula de hoje, é esta daqui, tá bom? Tô aí, ó, de olho em você, se liga na dica aqui, bora, olho na tela. Então a gente tem aqui a fração 1 quarto. Da mesma forma, eu vou buscar uma fração equivalente a 1 quarto, só que desta vez eu quero que o denominador ele seja 100. Então, se eu quero um denominador 100, eu vou multiplicar quanto por 4 para dar 100? Neste caso, 25 vai ser esse fator que eu vou multiplicar. Então, 4 vezes 25 vai dar 100. 1 vezes 25 dá 25. Então, nós temos aqui a fração 25 centésimos. Então você vai pensar, se é 25 centésimos, é 25 por 100, ou simplesmente 25%, tá certo? Então, são ideias básicas que a gente precisa para compreender a aula de hoje, tá bom? Então, aqui, quero fazer um exemplo simples com vocês, para a gente já entrar na parte de probabilidade, tá bom? Então aqui eu quero colocar 5 tampinhas verdes, então uma tampinha, 2 tampinhas, 3 tampinhas, 4 tampinhas, 5 tampinhas verdes, e aí eu vou colocar 3 tampinhas azuis, uma tampinha azul, 2 tampinhas azuis, 3 tampinhas azuis e
2 tampinhas amarelas. Coloquei aqui, então nós temos dentro da sacolinha um total de 10 tampinhas, tá certo? Se a gente for pensar aqui, quem tem maior possibilidade de ser retirada ao acaso? Neste caso aqui, a quantidade maior de tampinhas verdes, né? Mas se eu quiser saber qual é a probabilidade, qual é a chance de tirar uma tampinha amarela? Gente, são quantas tampinhas amarelas? 2 tampinhas amarelas. De um total de quanto? De 10 tampinhas. Então, se eu quero tirar aqui ao acaso uma tampinha amarela, a gente tem aí uma chance de 2 décimos. E uma fração equivalente a 2 décimos, a gente vai pensar aí 2 décimos, eu quero um denominador agora 100, então multiplico por 10, então vai ficar 20 centésimos ou 20%. Então a chance da gente encontrar, ou de retirar ao acaso uma tampinha amarela é de 20%, tá certo? Mas como é que funciona esse lance aí, Getro, de probabilidade? Quero trazer aqui algumas ideias fundamentais para a gente entrar no nosso estudo de probabilidade. O primeiro deles é o tal chamado espaço amostral, tá certo? Então, olha, de olho aí, faz um print na tela, tá? Fez, pronto, posso continuar. Então a gente tem aí que o espaço amostral é o espaço de todos os resultados possíveis, é tudo aquilo que a gente tem, tá certo? Por exemplo, se eu faço o lançamento de um dado, então quais são os resultados possíveis? Então a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. E a gente tem aqui também o evento, né? Então, o que é que representa o evento, né? A gente vai ver que o evento é um subconjunto do nosso espaço amostral. Como assim, Getro? Então, o meu evento aqui eu quero faces maiores que 3. Então, quais são as faces maiores que 3? Então, você vai ter aqui um conjunto 4, 5 e 6, tá certo? Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de um número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então vamos pensar aqui comigo qual foi a minha condição, que fosse um número cuja face fosse maior que 3. Então nós temos aqui 3 casos favoráveis, tá bom? E um total de casos possíveis, então nós temos aí um total de 6. Então a probabilidade então vai ser de 3/6, né? E a gente vai ter uma fração equivalente a 1/2, e 1/2 representa 50%, tá? Então a chance de sair uma face maior que 3 é de 50%, tá? Então com essa ideia aqui a gente já pode partir para uma outra ideia, né, que a gente estava vendo aí no início. 2 moedinhas, olha só, eu tenho aqui 2 moedinhas de R$1, ela tem uma característica interessante, que são moedinhas de coleção da minha esposa, eu peguei aqui, ela nem sabe, mas ela coleciona essas moedinhas da Copa, né? Então, se eu lançar essas 2 moedinhas aqui ao acaso, aí a pergunta vai ser, qual é a probabilidade da gente conseguir cara? Tá? Então, se eu lançar ao acaso essas moedinhas, tá? Lancei 2 moedinhas ao acaso. Opa, deu errado aqui, mas a gente vai continuando. Ela foi embora, mas eu lancei 2 moedinhas. Então vamos lá pensar aqui comigo. São 2 moedas, quais são as possibilidades? Então anota aí, vai, anota, bora anotando junto comigo. Então, quais são as possibilidades? Então, a primeira ser cara, a segunda ser cara também. Aí a gente tem uma outra possibilidade, é da primeira ser cara, mas na segunda ser coroa. Temos uma terceira possibilidade, que é a primeira ser coroa e a segunda ser cara. E temos agora também uma quarta possibilidade, das 2 faces serem coroas. Então, se a gente parar e pensar aqui, a gente vai ter aí um total de 3 casos favoráveis, não é? 3 casos favoráveis de 4. Então, a gente vai ter aí 3/4 de casos favoráveis. Então, a probabilidade de a gente jogar 2 moedas ao acaso e obter uma cara é uma fração 3/4. E se a gente quiser
Isso em porcentagem, a gente vai buscar um denominador 100, multiplica o 4 por 25 para ficar 100, então a gente multiplica o 3 por 25 também, e a gente vai achar 75. Então, se você quer saber a probabilidade de jogar duas moedinhas ao acaso e dá uma cara, é então a probabilidade de 75%. Ficou de olho nisso tudo aí? Compreendeu? Então, ó, atenção total, hein? Aguardo vocês. Até a próxima.